E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e hoje nós vamos olhar uma das melhores placas custo-benefício para rodar todos os jogos atuais em boas qualidades. E essa placa de vídeo, na minha opinião, ela está sendo um dos melhores custo-benefício para montar aquele PC barato, mas que dá conta de rodar todos os jogos atuais em boas qualidades, com 60 FPS e altas taxas de quadros em jogos competitivos. E hoje nós vamos falar da RX 5500 XT do AliExpress, modelo da Jieshu. Vamos falar de tudo dessa placa, preço, loja, como veio, especificações, estrutura, enfim, vamos olhar ela da maneira mais completa possível. E claro, vamos testar ela em jogos também. E galera, recentemente a gente atingiu 200 inscritos em menos de 2 meses. E eu só tenho a agradecer a vocês, a todo mundo que está se inscrevendo. Aliás, se você for novo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana e isso motiva a trazer mais vídeos como esse. Enfim, eu só queria agradecer a vocês mesmo. Muito obrigado. Mas então eu acho que é isso aí. Bora lá ver como veio a placa. E galera, essa placa não foi o modelo que eu pedi um RX 5500 XT, mas o vendedor mandou outro modelo dela. O modelo que eu tinha pedido, eu vou deixar em algum canto aqui da tela para vocês verem. E essa placa veio numa embalagem um tanto quanto diferente, veio toda prateada e chegou com 17 dias, eu não fui taxado e o vendedor declarou como 41 dólares. Foi um valor um pouco alto, mas eu não avisei ele em relação a baixar o valor ou declarar um valor menor que esse. Mas de qualquer forma deu tudo certo, então bora lá dar uma olhada na placa, ver um pouco da estrutura dela e como ela veio. Então galera, falando um pouco da embalagem como veio nessa embalagem da Jieshu, toda prateada, bem diferente das outras embalagens que eu já recebi. Também ela veio na caixa, geralmente aquelas placas usadas em mineração ou recondicionadas, elas vêm naquelas caixas bem padrãozona mesmo. Como por exemplo nessa caixa aqui, mas eles foram bem atenciosos e fizeram até uma embalagem diferente. E nessa caixa da RX 5500 XT, ela é bem simplesinha, não fala muita coisa, mas tem alguns detalhes nela. Quando eu vi essa placa no anúncio, eu jurava que ela era maior, mas ela é bem pequenininha até, ela é bem compacta. E no anúncio que eu comprei, tá aqui as dimensões da placa, que são 21 por 12 por 4 centímetros e meio. E como vocês podem ver, esse anúncio tá nesse modelo de placa. Eu pedi nesse anúncio e acabou vindo ela. Para evitar esse tipo de coisa, em vez de eu deixar esse da Jieshu, eu vou deixar esse da Milce, que tá até um pouco mais barato, mas como vocês podem ver, o projeto ele é idêntico. A única coisa que muda aqui é esse adesivo, que um é da Milce e outro é da Jieshu. Então, para evitar conflitos de projeto, eu vou deixar o link dessa Milce, que é praticamente a mesma coisa. Bem, falando da placa, visualmente falando, ela tem um design bem minimalista. Claro que é para cortar custos e tudo mais, e toda a parte da frente dela, ela é de plástico. E na parte de trás, ela tem esse backplate de metal. Acredito que não seja para auxiliar na dissipação de calor, e sim uma coisa mais estética. É um projeto de baixo custo, mas mesmo assim conseguiram pôr um backplate bem bonito até. Em relação à alimentação, ela tem uma entrada de 8 pinos e um consumo de uma RX 5500 XT, segundo o próprio Tech Power Up, é de 130 watts. Apesar de ser um projeto refeito, eu acho que essa placa vai consumir algo em torno disso aí também. E uma fonte de 430 watts já é mais que suficiente para essa placa. As saídas de vídeo que ela possui são um HDMI 2.0 e 3 DisplayPort 1.4. E tem essas aletas para jogar o ar quente para fora. Olhando na parte inferior da placa, temos dois heat pipes de cobre niquelado. Existem projetos que não têm heat pipes, são projetos mais baratos e enxutos, mas pelo menos essa daqui possui dois heat pipes de cobre niquelado. E galera, eu já ia esquecendo de falar das especificações da placa. Ela tem 8 GB GDDR6, 1408 shaders, também tem 128 bits de interface e ela opera em PCI Express 4.0 em 8 linhas e não 16. Em relação às frequências do chip gráfico e a frequência de memórias, eu não sei dizer, porque geralmente tem lote de placas que vêm com BIOS de outras placas, aí fica difícil dizer qual frequência a placa tem.
porque varia de marca para marca. E como eu pedi uma placa e veio outra, é capaz de elas terem algum clock diferente. E galera, resumindo a placa, apesar de ser um projeto para cortar custos, ela é bem completinha. Ela tem heat pipes, ela tem backplate, ela tem muitas saídas de vídeo até, e então ela é bem compacta, é um projeto refeito, mas na minha opinião é um projeto bem feito até. Mas bora pôr ela no computador lá e ver até quais frequências e com qual BIOS essa placa tem. E claro, vamos testar ela em jogos também. Então, partiu instalar ela no PC. E galera, a placa foi instalada, eu vou usar ela no meu PC pessoal mesmo. A configuração do meu PC é uma B450 da MSI, um Ryzen 5 3600, 32 GB de memória RAM da Asgard e um NVMe de 512 GB. Então eu acho que é isso aí, bora lá ligar e ver se vai dar vídeo pelo menos, ou pelo menos se vai reconhecer. Ih, rapaz. É nessas horas que a gente costuma ficar bem nervoso, mas enfim. Será que vai dar vídeo? Ó, deu vídeo, galera. Show de bola. Então, bora lá instalar os drives e dar uma olhada no GPU-Z para ver qual BIOS, quais frequências e tudo mais. Então é isso aí. Partiu o GPU-Z. E galera, como vocês podem ver, aí tá RX 5500 XT, 7 nanômetros, ela tem 1408 shaders, os chips são o GDDR6 da Samsung. Ela tem 8 GB, tudo como descrito no anúncio. E se a gente clicar aqui em Lookup, a gente vai ver qual BIOS que ela tá usando. E a BIOS que ela tá usando é da 5500 XT da Yeston. Particularmente, isso não muda nada. Eu acho até bom eles usarem a BIOS de outra placa do que usarem uma BIOS genérica. Mas então é isso aí, bora lá partir para os nossos testes em jogos. Começando com God of War na qualidade original, sem usar nenhum recurso de Fidelity FX e qualquer escalonamento de resolução. Como vocês podem ver, a temperatura ficou em torno de 75 graus e o consumo dela ficou em torno de 120 watts. A frequência dela ficou em 1530, 1570 MHz, ficou oscilando um pouco, e a frequência dela ficou em 1730 MHz. E tivemos uma média aí de 57 FPS. Lembrando que eu tô gravando com um processador, então isso tira um pouco de desempenho. Sem gravar fica em torno de 65, 70 FPS, mas o jogo, mesmo na qualidade gráfica original, ele fica muito bonito e a gente teve muita estabilidade, ou seja, não teve nenhum stuttering, nenhum engasgo ou coisa do tipo. E começando com outro jogo aqui, o GTA V, eu coloquei na resolução em Full HD, com as qualidades, a maioria no alto, e a gente teve uma média de quadros entre 90 FPS. E a temperatura da placa ficou em 66 graus e o consumo em 120 watts. O uso de VRAM ficou em torno de 4,2 GB, e a frequência da GPU ficou em torno de 1700 MHz e a frequência da VRAM em cerca de 1730 MHz também. O jogo ficou extremamente fluido, nenhum stutter, engasgo, coisa do tipo. E caso eu queira aumentar a qualidade e manter a fluidez, ainda é possível porque está sobrando bastante quadros. E claro que eu estou gravando com um processador, então o jogo renderia muito mais FPS se eu não estivesse gravando. E no CSGO eu deixei tudo no mínimo, que é como a galera costuma jogar no competitivo, e a gente teve uma média entre 280 a 290 quadros. O jogo ficou extremamente fluido, nenhum stutter, nenhum engasgo, e a temperatura da placa ficou em torno de 65 graus e o consumo em torno de 100 watts. A frequência da GPU ficou em torno de 1720 MHz e a frequência da VRAM também. O jogo está usando 1,3 GB, o que é muito pouco, mas de qualquer forma ficou extremamente jogável. E um jogo que a galera curte muito é o Euro Truck Simulator 2. Eu deixei as configurações com tudo no máximo e o dimensionamento em 200%. E a gente teve uma média entre 90 a 100 quadros por segundo. O uso da GPU está em 98, 99%. O consumo dela está em cerca de, novamente, 120 watts. A temperatura dela está em torno de 70 graus. Ela está usando 2 GB do VRAM e a frequência está oscilando um pouco, mas está ali em torno dos seus 1650, 1630 MHz.
MHz e a frequência de VRAM está em 1730. O jogo está extremamente estável, sem nenhum tipo de engasgo, stuttering ou coisa do tipo, e extremamente bonito também. No Far Cry 5, na resolução Full HD com tudo no alto, nós tivemos uma média em torno de 90 quadros. O uso da GPU ficou oscilando um pouco, entre 85% a 100%, o consumo ficou em cerca de 115 watts a 120 watts, a temperatura dela novamente ficou em torno de 69, 70 graus, o uso de VRAM, que aqui foi bastante alto, cerca de 7,1 GB, e a frequência da GPU ficou em cerca de 1650 MHz e a frequência da VRAM ficou em 1730 MHz. O jogo ficou com a fluidez muito boa, nenhum tipo de stutter nem engasgo, e ele ficou muito bonito também. Pessoal, chegamos à nossa conclusão. E cara, eu recomendo fortemente a RX 5500 XT desse modelo da Jieshu. Na verdade, desse projeto, porque existem outras marcas com o mesmo tipo de projeto, ou seja, é muito parecido. Na verdade é igual, é idêntico, sendo que a única coisa que muda é o nome. Então, em relação a esse projeto de RX 5500 XT, eu recomendo fortemente. É um excelente custo-benefício. Eu vou deixar o link dessa placa aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada ou tenham algum interesse. Para quem tá com a grana curta, e para quem quer pagar barato nela, mas mesmo assim rodar todos os jogos atuais em boas qualidades. Em relação à temperatura de 70 graus, eu acredito que até 70 graus para uma placa é uma temperatura ok. Acima disso é um pouco preocupante, mas a RX 5500 XT ela ficou em torno de 70 graus. Então, mais que recomendado. E futuramente eu pretendo trazer ela aqui mais vezes no canal. Quem sabe aí se tiver muito like, eu abro ela para ver como ela veio por dentro. Se ela veio com algum chip torrado ou alguma avaria, ou se de fato ela foi realmente feita do zero. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ter mais conteúdo como esse. Mas então acho que é isso aí. Um forte abraço, tamo junto e fui!